Olá, queridos amigos, tudo bem com você? Bem-vindo aqui ao nosso canal. Nós estamos aqui com o objetivo de gravar o conteúdo do comentário da lição número 5 dessa série especial Grande Conflito. Esse trimestre está fantástico mesmo. Muito bem, o título da quinta lição é Fé contra todas as dificuldades. Só quero ressaltar que esse comentário foi escrito pelo pastor Eleazar Domini, do canal Fala Sério Pastor, atualmente pastor nos Estados Unidos. Muito bem, vamos lá, sem mais demora. A introdução diz assim: o que constitui a base doutrinária do cristão? A Bíblia somente? Ou há outros elementos extra-bíblicos que precisam ser considerados, tais como o magistério da igreja e tradição oral? Aqui se encontra a principal diferença entre os protestantes e os católicos. Para os protestantes, a Bíblia, e somente a Bíblia, constitui a regra de fé e prática para o cristão, sendo ela a única fonte doutrinária segura. Para os católicos, a Bíblia não pode ser a única fonte doutrinária. A Bíblia seria apenas um livro, fruto da igreja e, portanto, a ela subordinada. Ou seja, a Bíblia está subordinada à igreja, a Bíblia está abaixo da igreja. A tradição oral, registrada na patrística, bem como o magistério da igreja, tem primazia no que se refere à questão das fontes doutrinárias. É a igreja que interpreta a Bíblia e esta, portanto, acima dela, como eu havia comentado agora há pouco. As visões protestantes e católicas se distanciam ainda mais quando o assunto é salvação. Para os católicos, a salvação é concedida por meio de um somatório entre a graça e as obras de caridade que o cristão deve praticar. Para os protestantes, a salvação é pela graça e somente pela graça, sem necessidade alguma de boas obras para a obtenção de mérito diante de Deus. Tais diferenças surgiram mais evidentemente e se intensificaram a partir do movimento da Reforma iniciado por Martinho Lutero. Primeiro ponto: sola Escritura. Um dos maiores legados deixados pela Reforma foi o princípio do sola Escritura. Eu não li o comentário ainda, mas só para traduzir, é somente a Escritura, né? É a tradução aqui. Por séculos, a Igreja Católica foi detentora da palavra de Deus e fez mau uso das Escrituras. Somente o clero podia interpretá-la, somente a Igreja tinha a palavra final sobre o texto sagrado. Se ao menos a Bíblia fosse seguida à risca, seria menos ruim. No entanto, a Igreja se valia de interpretações pessoais, de acréscimos à palavra, por exemplo, os livros apócrifos, das opiniões do magistério da Igreja e da tradição, ou seja, a Bíblia acabava por ocupar uma posição de inferioridade. Como ninguém tinha acesso às escrituras, o que a Santa Igreja, obviamente que Santa Igreja aqui está entre aspas, o que ela dizia era lei, as pessoas tinham que seguir. Com Wycliffe, Martinho Lutero e demais reformadores, a Bíblia voltou a ocupar seu papel na cristandade. Os enganos promovidos pela Igreja durante séculos foram desmascarados à luz da palavra de Deus. Os princípios do sola Escritura, ou seja, somente as Escrituras, sola fide, somente a fé, sola gratia, somente a graça, solus Christus, somente Cristo, e soli Deu, e soli Deu glória, somente a Deus a glória, estavam em contrastes com as enormes exigências e o pavor que a igreja impunha sobre os cidadãos. Ao mesmo tempo, a simplicidade do evangelho contrastava com a pompa e a ganância do clero, fazendo com que as pessoas preferissem a leveza e a liberdade da cruz a ter que viver na opressão e na masmorra da falsa religião. Ao exaltar a Bíblia, ao colocá-la no centro de onde deveria advir todas as doutrinas, a reforma foi como um grande farol em meio à tempestade e às densas trevas que cobriam a Europa. Ao raiar a luz, obviamente, esta incomodou bastante. Uma contra-reforma foi iniciada a partir da Igreja Católica. Infelizmente, milhares de pessoas morreram com o que ficou conhecido como a Santa Inquisição. De santa não tem nada, né?
Não morriam, porém, sem esperança. Ao contrário, agora tinham a alegria de servir a Cristo e, se fosse necessário, dariam a vida por ele. Infelizmente, muitos hoje sequer vivem pela palavra, quanto mais morrer por ela. Segundo ponto, sola gratia, somente a graça. No grande período de trevas da Idade Média, o medo era a principal ferramenta da igreja. Ninguém podia discordar da igreja. Ninguém podia ler e interpretar a Bíblia sozinho. Ninguém teria salvação senão através da igreja. Seu slogan, que até hoje perdura, foi: fora da igreja não há salvação. Como o pastor Eleazar bem disse, a Igreja Católica ainda mantém essa ideia, essa visão, né? Que fora da Igreja Católica não existe salvação. Muito bem. Para manter as pessoas debaixo, perdão, para manter as pessoas debaixo de suas ordens, foram criadas doutrinas heréticas, como o inferno eterno, purgatório, indulgências, confissão auricular, né? Aquela que se faz ao padre, entre outras. Pessoas davam altas somas de dinheiro, bens e propriedades para a igreja a fim de obter perdão dos pecados e receber a salvação. Os ricos, por mais ímpios que fossem, sempre recebiam a salvação, pois tinham condições de pagar por ela através das indulgências. Aos pobres restavam medo, obediência absoluta a tudo quanto a igreja dizia e as penitências. Em meio a essas densas trevas, surgiu alguém dizendo que a salvação só pode ser obtida pela graça de Cristo, e que não há necessidade de indulgências, de penitências, de obras. Só precisamos aceitar a graça redentiva do Mestre. As pessoas não mais precisam recorrer a um pecador para obter o perdão de seus pecados, que é o Padre. Isso foi como um bálsamo para as pessoas. Só o fato de agora saberem que poderiam ter a salvação sem precisar pagar por ela, de que não precisavam fazer penitências ou se confessar a homens, mas ir diretamente a Jesus, trouxe alívio indescritível a quem teve contato com as grandes verdades trazidas pela reforma. Terceiro ponto: fé versus obras. Romanos capítulo 11, verso 6, na Almeida Corrigida Fiel, diz o seguinte: mas, se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Né? Se fosse por obras, para que graça, né? Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Muito bem aqui desenvolvido, né? O argumento aqui do apóstolo Paulo. Um dos pontos principais trazidos pela reforma foi a salvação pela graça por meio da fé, independentemente das obras. A má compreensão, entretanto, do papel das obras pode levar o cristão à desobediência e à rejeição prática da graça de Cristo. Por não entender plenamente o papel das obras, Martim Lutero chegou a declarar que a carta de Tiago, que mostra o valor das obras, era uma carta de palha. Como conciliar a fé com as obras? A resposta é simples. A fé é para a salvação. As obras sempre serão resultado da salvação recebida. Entendeu? É possível que uma pessoa que não creia em Deus e rejeite sua palavra tenha boas obras de caridade, mas isso não significa que terá salvação. Porém, para aquele que recebeu a salvação pela graça, é impossível não demonstrar isso através de boas obras. Eu até ratifico aqui, não querendo corrigir aqui o autor do texto, mas é impossível, só voltando aqui, ó, porém, para aquele que recebeu, eu só acrescentaria aqui, ó, verdadeiramente a salvação pela graça, não supostamente, mas verdadeiramente aquele que recebeu a salvação pela graça, é impossível ele não praticar boas obras. Satanás pode até se transfigurar em anjo de luz, mas um anjo de luz jamais se transfigurará em Satanás. O texto que talvez sintetize melhor o papel da graça e fé e das obras
seja a passagem clássica de Efésios capítulo 2, versos 8 a 10, que diz o seguinte: Pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. As pessoas leem até aqui e param, mas o verso 10 traz exatamente o papel e o valor das obras. Diz assim: Porque somos feitura sua, de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Note que as obras existem para andarmos nelas e foram preparadas por Deus. Ele não é contra as boas obras. Todo cristão deve ter obras, boas obras. A única coisa que não pode fazer é achar que tais obras sejam meritórias, isto é, que elas tenham qualquer valor salvífico ou que contribuam, em um mínimo que seja, para a salvação. As nossas obras não têm absolutamente nenhuma contribuição para a nossa salvação. E aqui eu concluo. Como ficou muito claro, a única regra de fé e prática para os cristãos deve ser a Bíblia. Rejeitamos o magistério da igreja, a tradição oral ou qualquer outra coisa que se ponha como fonte doutrinária ou acréscimo às escrituras, às doutrinas das escrituras sagradas. Quanto à salvação, ela é apenas pela graça, por meio da fé. Nenhuma indulgência, nenhuma obra podem contribuir no mínimo que seja para a salvação. Não há possibilidade de que as obras humanas, por melhores que sejam, obtenham méritos salvíficos, visto que as nossas justiças são trapo de imundícia, como diz o profeta Isaías. Dependemos, portanto, das obras e dos méritos de Cristo. As obras e os méritos são dele, não nosso. Elas sim são perfeitas e podem substituir as nossas, que são falhas e defeituosas. Deus te abençoe.